forma que a gente interpõe recurso, né? A gente, sem dúvida, nós queremos, na hora de interpor o recurso, não cometer nenhuma falha, não deixar de preencher nenhum requisito de admissibilidade, mas os advogados conseguem dormir um pouco melhor, né? Conseguem dormir um pouco mais tranquilos, porque eles sabem que tem uma chance. Nesse aspecto, a doutrina diverge um pouco sobre quais requisitos que poderiam ser objeto dessa segunda chance, né, dessa intimação do relator para cumprimento em caso de falha. E alguns autores entendem que, no caso de intempestividade, o relator não precisaria intimar o recorrente para demonstrar o cumprimento do requisito, porque se o recurso é intempestivo, o recorrente não consegue voltar no tempo e interpô-lo, corrigir esse vício, né? Corrigir o vício da intempestividade, interpô-lo no passado. Mas, por outro lado, me parece que deve, ainda no caso de intempestividade, deve ser concedido prazo ao recorrente para correção do vício, para que ele pudesse interpor o recurso no passado, mas que ele pudesse eventualmente demonstrar que a contagem feita pelo tribunal foi equivocada, a contagem do prazo, ou que havia algum feriado que não foi computado, ou que ele simplesmente não foi intimado a decisão da decisão recorrida a tempo. Enfim, me parece que essa seria também uma espécie de um requisito de admissibilidade que geraria, em caso de falha, a necessidade de intimação do recorrente antes da inadmissão do recurso. Um outro ponto também digno de elogio é que o Código de 2015 teve uma preocupação clara, uma preocupação manifesta de enfrentar o que a doutrina e a jurisprudência chamavam de uma prática realizada pelos tribunais, especialmente pelos tribunais superiores, de jurisprudência defensiva. Eu não sei se os senhores já ouviram essa expressão, mas jurisprudência defensiva é uma expressão que é utilizada para definir a prática dos tribunais, em especial do STJ, de criar alguns óbices de admissibilidade propositalmente para evitar o julgamento de mérito recursal. Ser mais rigoroso com a forma, ser mais rigoroso com o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, com o intuito de evitar os julgamentos de recurso. A gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aquele recurso que era interposto antes da intimação, antes da publicação da decisão, havia um precedente dizendo que esse recurso era intempestivo, ou o recurso que havia o pré-questionamento, mas que a parte não tinha indicado precisamente o dispositivo pré-questionado. Isso também seria um óbice para o conhecimento do recurso. O erro no preenchimento de uma guia de recolhimento de custas, e por aí vai. Ou seja, os tribunais, propositalmente, eles estabeleciam uma análise mais rigorosa no preenchimento dos requisitos de admissibilidade, exatamente para evitar o julgamento de mérito dos recursos. E quando eu digo que é proposital, porque foram publicadas algumas manifestações de ministros reconhecendo isso, dizendo que era inviável julgar no mérito todos os recursos que chegavam aos tribunais e que, por isso, eles utilizavam-se dessa prática que me parece pouco legítima. Enfim, o que o Código fez? O Código, além propriamente do artigo 932, parágrafo único, que eu já mencionei, ele tenta enfrentar cada uma desses precedentes que criaram essa jurisprudência defensiva. Então, por exemplo, o Código, lá no artigo 219, parágrafo 4º, dispõe que o recurso interposto antes do prazo ele é tempestivo, antes do início do prazo. Então, é exemplo que o Código pegou um precedente, viu que aquele precedente criava uma jurisprudência defensiva e atacou ele na legislação, alterando o Código para criar um empecilho de utilização daquele precedente. Então, essas são as duas grandes
vantagens do código no sistema recursal, me parece. Tem outras também, mas acho que as duas principais são essas. Aí, entrando um pouco também nos objetivos do código, eu mencionei para vocês que o código teve esse objetivo de simplificar o sistema recursal. E o que, para simplificar o sistema recursal, o código, isso declaradamente na exposição de motivos do código, o código ele extingue 2 recursos que estavam previstos no código de 73. Então, a gente não tem mais o agravo retido e os embargos infringentes. O agravo retido, para quem não lembra, ele era um recurso que você interpunha contra uma decisão interlocutória de primeiro grau, mas que não propiciava o julgamento imediato. Ele só era julgado quando do julgamento da apelação. Ele servia para evitar a preclusão daquela questão. Então, se a parte estava inconformada com uma decisão de primeiro grau, ela não achava necessário recorrer naquele momento, mas também não queria que aquela questão precluísse, então interpunha o agravo retido. E os embargos infringentes serviam para impugnar o acórdão de apelação que desse um resultado por maioria. Então, o acórdão não unânime, ele propiciava, com base no voto vencido, um recurso para o julgamento inclusive aqui no regimento interno do Tribunal do Rio, para uma outra Câmara. Esses 2 recursos foram extintos pelo novo CPC. E aí o código trouxe soluções alternativas para esses recursos. Uma primeira solução alternativa em relação ao agravo retido foi o cabimento de apelação contra decisões interlocutórias não agraváveis, e depois eu vou me aprofundar mais nesse tema. Então, em vez de você interpor o agravo retido no momento que a decisão foi proferida, para evitar a preclusão, basta interpor, junto com a sua apelação contra a sentença, interpor o agravo, se insurgir contra aquela decisão interlocutória. E os embargos infringentes, embora o código não tenha substituído os embargos infringentes com outro recurso, criou uma técnica de majoração automática da turma julgadora, prevista no artigo 942, em que sempre que houver decisões não unânimes em sede de apelação, automaticamente aquela turma composta por 3 desembargadores, ela é estendida para 5. Então, 5 desembargadores vão julgar aquele recurso. Então, você amplia no caso de divergência. Então, esses são os 2 mecanismos que o Código estabeleceu para tentar simplificar o sistema recursal. E aí me parece que esses mecanismos não simplificaram em nada. Primeiro, porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a possibilidade de interposição do recurso de agravo, de apelação no lugar do agravo retido, e as hipóteses de cabimento do agravo no instrumento são as maiores causas de controvérsia em relação ao sistema recursal do Código de 2015. Se tem um tema que é de difícil interpretação e com maior divergência, tanto na doutrina como na jurisprudência, é justamente o cabimento do agravo no instrumento decorrente desse novo sistema estabelecido pelo Código. Em relação à técnica de majoração da turma julgadora, me parece que tem um lado muito positivo, porque você evita a interposição de um recurso, né? Já aquilo já é julgado na mesma sessão, você ganha tempo com isso, mas, por outro lado, também causou diversas dificuldades de interpretação da redação do artigo 942, que deixa espaço para muitas dúvidas. Então, até hoje ainda não se definiu com clareza e com segurança como deve ser aplicado esse dispositivo. Até trouxe alguns precedentes aqui para a gente discutir. Bom, e aí entrando em alguns temas mais específicos, eu vou começar com o mais polêmico de todos, que é a questão do cabimento do agravo no instrumento. O que acontece, gente? O código, ele parece que esqueceu de consultar o passado.
É muito curioso isso. E não precisa ser um passado muito distante. A gente tem, no século, em menos de um século, na verdade, nós temos 3 códigos de processo civil. E a doutrina do Código de 39 é muito acessível, né? Porque o Código de 39 vigeu até 1973, então é bastante acessível a doutrina do Código de 39. Então não é nenhuma dificuldade, ainda mais para os juristas que formaram a comissão que propôs o anteprojeto do CPC de 2015. É uma comissão de profissionais formada por juristas que todos tiveram alguma participação, alguma atividade profissional durante a vigência do Código 39. Por que eu estou batendo nessa tecla? O Código 39 tinha um sistema muito semelhante ao Código de 2015. Ele estabelecia que apenas algumas decisões interlocutórias de primeiro grau seriam atacáveis por meio de agravo no instrumento. Ele trazia um rol aparentemente taxativo, ou seja, o legislador anteviu algumas decisões de primeiro grau que mereceriam uma impugnação imediata via agravo no instrumento. O Código 39 previa 19 situações que mereceriam agravo no instrumento. Só que acontece, o legislador, por mais criativo que ele possa ser, mais experiente e criativo que ele possa ser, ele é incapaz de antever todas as situações práticas que possam gerar a necessidade de uma impugnação imediata. Ainda que você tenha um rol extenso de situações que mereçam um reexame imediato do tribunal antes que o processo siga, o legislador não consegue antever todas essas situações. Então, qual é a consequência prática disso? Se tem uma situação que gera uma decisão interlocutória e que essa decisão interlocutória não está no rol de cabimento do agravo no instrumento, as partes elas não vão se conformar com a falta de cabimento do recurso. Elas vão, na prática, utilizar de algum sucedâneo recursal. E no Código 39, basta ver a literatura do Código 39, ele diz o seguinte, olha, todos os autores falavam, foi uma enxurrada de mandado de segurança, quando não havia uma hipótese de cabimento expressamente prevista do agravo de instrumento na lei. Então, o que acontecia era proferida uma decisão interlocutória, a parte que foi prejudicada pelaquela decisão analisava o rol previsto no código, não tinha aquela hipótese no código, ele entrava com mandado de segurança. Então, na prática, chegava-se ao tribunal de toda forma, seja por agravo, seja por mandado de segurança. E aí, o que aconteceu? O Código de 73, ele teve como grande pai o professor Alfredo Buzaide, e o professor Alfredo Buzaide falou o seguinte, olha, esse sistema não dá certo. Esse sistema é um sistema que vai acontecer isso, eu não posso limitar as questões que podem merecer agravo no instrumento. Eu tenho que permitir o agravo no instrumento em qualquer situação. E olha que o professor Alfredo Buzaide era um dedicado discípulo do professor Chiovenda, que defendia um procedimento oral no qual as decisões interlocutórias deveriam ser irrecorríveis de imediato. E aí, o professor Alfredo Buzaide, na exposição de motivos do Código 73, ele fala o seguinte, olha, embora eu acho que o sistema ideal é o sistema que não permita a interposição de recursos contra as decisões interlocutórias, que só se possa impugnar as decisões interlocutórias ao final do procedimento, junto com a apelação, eu acho que no nosso sistema é impossível isso, porque o nosso procedimento comum ele é um procedimento fragmentado. Já perceberam isso? Fase postulatória, fase de saneamento, fase instrutória, fase decisória. Muitas decisões são tomadas. Então, é muito difícil, dentro de um sistema fragmentado como o nosso procedimento comum,
você não ter a possibilidade de interpor recursos contra as decisões interlocutórias. É muito mais fácil, por exemplo, no procedimento dos juizados, que é um procedimento curto, um procedimento concentrado em audiências. Por isso que é mais fácil lá você prever a ausência de recurso contra decisões interlocutórias, né? Recursos imediatos. Bom, enfim, e Alfredo Buzaide, então, falou o seguinte, olha, no 473 cabe agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória. Essa foi a solução dada pelo legislador. E aí o Código de 83 vigeu por 40 anos, né? Quase um pouco mais de 40 anos, 42 anos. E aí o legislador de 2015, esquecendo a lição do Código 39, também estabeleceu uma limitação à interposição de agravo de instrumento. Então, qual é o sistema hoje? Nós temos cabimento de agravo de instrumento contra algumas decisões interlocutórias previstas majoritariamente no artigo 1015, mas não só no artigo 1015, e as demais decisões interlocutórias são atacáveis por meio de apelação ou de contra-razões de apelação. Só que, como aconteceu com o Código 39, o legislador de 2015 não foi capaz de antever todas as situações que mereceriam o reexame imediato pelo tribunal. E aí, o que as partes fizeram? As partes se contentaram com isso? Olha, puxa, que pena, o legislador não vou deixar de lado. Não, as partes tentaram, pelos seus meios, recorrer da decisão. Então, em alguns casos, as partes interpuseram agravo para ver se cabia, outros casos, as partes se utilizaram de mandado de segurança. E no atual sistema, o que encontrou mais acolhida nos tribunais foi o agravo de instrumento. Então, se pegar decisões que têm sido proferidas no âmbito dos tribunais, a situação que a gente tem observado é alguns tribunais aceitam agravo de instrumento contra determinadas decisões, outros não. Até que isso chegou no STJ. O STJ, então, em 2018 ainda, um recurso repetitivo de relatoria da ministra Nancy Andrighi, analisou a questão. Inicialmente era um agravo de instrumento contra uma decisão que tinha rejeitado a alegação de incompetência dos juízes de primeiro grau, e a incompetência não está no rol do artigo 1015, não está prevista como hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Então, a parte inconformada fez o interpor de agravo de instrumento, e aí a questão do cabimento do agravo de instrumento foi até o STJ. Quando chegou no STJ, o tribunal resolveu afetar essa questão para repetitivo e ampliou. Falou o seguinte, olha, vamos nesse repetitivo tentar pacificar a questão e estabelecer qual é a abrangência do artigo 1015, ou seja, o artigo 1015 ele traz hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumentos, ou é possível, por uma interpretação da lei ou uma interpretação do ordenamento jurídico, prever outras hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não expressamente previstas na lei. Então, essa era a questão que deveria ser dirimida pelo STJ. E aí, o STJ, num julgamento por maioria, prevaleceu a tese defendida pela ministra Nancy Andrighi, que dizia o seguinte, olha, a regra legal, ou seja, as hipóteses previstas, o elenco de hipóteses previsto no Código ou na lei em geral de cabimento do agravo de instrumento é um elenco taxativo, mas não tropo. É um elenco taxativo pero no mucho. É um elenco taxativo, mas é que a ministra Nancy Andrighi chamou de taxatividade mitigada. Ou seja, é taxativo, mas pode-se mitigar essa taxatividade de algumas hipóteses. O que o STJ definiu? Olha, se na prática, na situação concreta, se perceber que a impugnação da decisão interlocutória em sede de apelação somente tornar inócuo a interposição do recurso, for incompatível com a urgência do caso, é possível a interposição de agravo de instrumento. Ela até cita um exemplo curioso.
é o exemplo, além do caso da competência, né? Então, hoje em dia, se você tiver uma decisão sobre competência, é possível interpor agravo de instrumento. O STJ definiu que cabe agravo de instrumento contra decisões que tratam sobre competência. Mas ela deu um exemplo muito curioso, que foi o seguinte: imagina que a parte quer, em primeiro grau, o segredo de justiça, que o processo tramite em sigilo. E aí o juiz de primeiro grau indefere. Essa decisão não está no rol de cabimento do agravo de instrumento. Então, vai esperar o processo tramitar publicamente até a sentença para só então poder recorrer. É óbvio que tem um prejuízo, né, na postergação da impugnação. Então, o que o STJ definiu nesse acórdão do repetitivo é que, havendo prejuízo imediato, ainda que não haja previsão expressa do cabimento do agravo de instrumento, é possível que seja interposto o recurso, será considerado cabível o recurso, mesmo na ausência de uma expressa previsão legal. Tá? E eu trouxe alguns exemplos que essa questão continua sendo levada para a STJ. Alguns exemplos de questões que têm sido apreciadas pelo tribunal sobre o cabimento ou não do agravo de instrumento. Então, por exemplo, a decisão interlocutória que rejeita a alegação de prescrição, o STJ considera recorrível por meio de agravo de instrumento. Então, se por exemplo, a parte alega que a prescrição da pretensão autoral e essa pretensão ela é rejeitada, cabe agravo de instrumento, uma posição fixada pelo STJ. Outro caso, aí já o STJ entende que não cabe, se uma decisão interlocutória que indefere o pedido de exclusão do litisconsorte. Somente a que defere o pedido de exclusão cabe agravo. A que indefere o pedido de exclusão não cabe agravo. Então, se alega que um litisconsórcio não deve ser parte, porque ele é eventualmente parte legítima, somente o agravo que indefere esse pedido, somente a decisão que indefere esse pedido é atacável por agravo de instrumento. Por outro lado, qualquer decisão que verse sobre tutela provisória cabe agravo de instrumento. O Código menciona no artigo 1015, inciso 1º, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. Então, a decisão que defere, que indefere, que revoga a tutela provisória anteriormente concedida, que versa sobre tutela provisória de urgência, de evidência, cautelar, antecipada, não importa. Que altere a forma de cumprimento da obrigação, que mude o valor da multa, tudo isso são decisões que tratam da tutela provisória e, portanto, são agraváveis conforme precedente do STJ. Outro caso, que esse é muito comum, a audiência de mediação que tem no início do processo, né? Então, o processo começou, é marcada uma audiência de mediação, a parte deixa de comparecer à audiência de mediação e não justifica. Aí a lei, lá o artigo 334, parágrafo 8º, estabelece que, nesse caso, deve ser aplicada uma multa à parte que não compareceu. E aí, essa decisão que impõe a multa, ela não permite o agravo de instrumento, segundo a STJ. E, por fim, a última decisão recente do STJ, todas as decisões são de 2019 e 2020, tá, gente? Digamos que a parte requer, essa me parece até equivocada o entendimento do STJ, a parte requer o julgamento antecipado. Diz o seguinte: olha, não tem mais provas a produzir, quero que seja proferida a sentença imediatamente. E aí o juiz de primeiro grau indefere. Ele diz que há necessidade de dilação probatória e indefere o pedido de julgamento antecipado. O STJ entendeu que, nesse caso, não cabe agravo de instrumento. Só que, se não cabe agravo de instrumento e as provas são produzidas, essa decisão se tornou irrecorrível, né? Porque o que adianta eu impugnar essa decisão em sede de apelação quando já passou pela fase probatória e não é mais possível julgamento antecipado? Ou seja, esse entendimento do STJ tornou irrecorrível a decisão que indefere ou não acolhe o pedido da parte de julgamento antecipado. Enfim,
a gente tem muitas questões sobre o agravo do instrumento, e acho que vale para complementar, eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas só para complementar a questão do sistema, que o agravo do instrumento deve ser interposto quando proferida a decisão, quando a parte é intimada da decisão, e se não cabe o agravo do instrumento contra aquela decisão interlocutória, a parte deve aguardar a sentença para, quando sair a sentença, impugnar a decisão interlocutória na própria apelação ou até em contra-razões de apelação. Por que isso? Dá um exemplo. Imagina que a parte requeriu a produção de prova pericial. E aí o juiz indeferiu a produção da prova pericial. Só que, logo em seguida, o juiz profere a sentença e dá ganho de causa para a parte que tinha pedido a prova pericial. Ou seja, a parte que pediu a prova pericial foi inteiramente beneficiada pela sentença. Então, ela não possui interesse recursal para interpor apelação. Mas pode ser que a parte contrária interponha apelação. E aí, qual é a situação? Ela fica na seguinte situação: se ela deixa de interpor, se ela deixa de impugnar a ausência de prova pericial e o recurso da parte contrária é provido, ela não conseguiu produzir a prova. Então, ela pode impugnar a decisão interlocutória que indeferiu a prova pericial em contra-razões de apelação. E aí a apelação vai ser julgada. Se a apelação for desprovida, o recurso que trata sobre a prova pericial perde objeto. Mas se a apelação for provida, aí é analisado se deve ou não ser produzida a prova pericial. Tá? Esse é o sistema. E agora uma última questão sobre o agravo, que é uma questão um pouco perversa, que é o seguinte: o artigo 1009, ele dispõe que, ou ele permite uma interpretação a contrário senso, que a doutrina tem feito muito, que é o seguinte: se cabe agravo no instrumento, a parte, para evitar a preclusão, ela obrigatoriamente tem que interpor o recurso. Ou seja, se a lei diz que cabe o agravo, se a parte deixa de interpor o recurso, ela não pode mais impugnar essa questão em sede de apelação. A questão está preclusa. E essa questão gera um certo desconforto, porque a gente não sabe, em razão dessa insegurança jurídica causada pelo legislador e pela interpretação que os tribunais têm dado ao artigo 1015, de quais são as decisões interlocutórias agraváveis, né? Porque eu falei para vocês há pouco que o STJ tem entendido que outras decisões interlocutórias poderiam ser agraváveis. Então, imagine a seguinte situação: eu não interponho o agravo, porque eu olhei na lei e aquela questão não está expressamente prevista na lei como uma questão agravável, como uma decisão agravável, então eu não interponho recurso. E aí, quando chega na sentença, eu vou lá e apelo. E aí o tribunal falou assim: não, mas essa questão aqui a gente entende que cabe agravo, então está preclusa a questão, você não pode mais impugná-la. Ou seja, qual é a consequência disso? Na prática, as partes vão agravar de tudo, porque elas não sabem se cabe ou não agravo, porque pode ser que o tribunal tenha interpretação mais extensiva do que o outro. Então, o que o artigo 1009, junto com o artigo 1015, fizeram foi gerar uma grande insegurança jurídica. Na prática, os tribunais têm sido um pouco mais flexíveis, dizendo o seguinte: olha, eu não posso dizer que precluiu uma questão se a lei não diz expressamente que cabe o agravo. Então, pelo menos nisso, a gente tem tido um pouco mais de parcimônia dos tribunais. Tá? Fechado o tema do agravo, eu trouxe aqui outros precedentes do STJ que eu acho interessante mencionar. Um deles é sobre tempestividade. Embora eu mencionei para vocês no início que, embora o Código de 2015 tenha tentado frear o ímpeto de jurisprudência defensiva dos tribunais
e dizer que aquilo que era óbice à admissibilidade de recurso deixa de ser, uma dessas jurisprudências defensivas não foi atacada pelo CPC 2015, pelo contrário, foi confirmada. A hipótese em que a parte interpõe o recurso se valendo do prazo que contempla um feriado local. Então, por exemplo, eu interpus um recurso e utilizei como, na minha contagem do meu prazo, um feriado do Rio de Janeiro que não era feriado nacional, portanto, não era feriado em Brasília. Então, eu interpus um recurso especial que, na contagem na cabeça dos ministros, estaria intempestivo. Mas com o feriado local no Rio de Janeiro, ele é tempestivo. Mas para a aferição da tempestividade, o recorrente é obrigado no ato de interposição do recurso, a demonstrar a existência do feriado local. Então, eu teria que, no meu recurso, falar o seguinte: olha, o meu recurso é tempestivo, eu contei esse feriado local e fazer prova da existência desse feriado local. Tá? E aí, as partes faziam prova da existência de feriado local, muitas vezes com um decreto do Poder Executivo. Então, entravam no Diário Oficial, pegavam um decreto do Poder Executivo, estadual ou municipal, e faziam prova do feriado local. E aí, o STJ diz que isso não é suficiente. Diz que, para fazer prova do feriado local, você precisa do o ato do Poder Judiciário local. Então, o Poder Executivo ele publicou um ato dizendo que aquele dia seria feriado, ponto facultativo. Ato contínuo, o Poder Judiciário tem que publicar um ato, uma portaria qualquer, dizendo que aquele dia não vai ter expediente forense, e com base nesse ato é que a parte tem que provar a existência do feriado. Não basta provar a existência do feriado com o ato do Poder Executivo. Então, essa é uma decisão recente do STJ que impacta, obviamente, a interposição de recursos no tribunal, principalmente para os recursos para os tribunais superiores, para o STJ e para o STF. Outra questão também envolvendo a admissibilidade, envolvendo as custas. Essa é uma decisão boa, que na verdade aplica a lei, mas às vezes é curioso. Eu estava vendo outro dia uma palestra de um professor de processo civil, e ele estava falando isso, que hoje em dia os tribunais têm tanto poder que, eventualmente, quando sai uma decisão do STJ que diz exatamente aquilo que a lei diz, você comemora. Fala, pô, agora eu sei o que fazer, porque antes você não sabia, né? Porque ele podia ter uma interpretação oposta da lei. Então, um julgado recente do ano passado diz o seguinte: se a parte interpõe um recurso e no seu recurso ela pede a gratuidade de justiça, ela não tem que recolher as custas imediatamente. E se for indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o tribunal é obrigado a dar prazo para a parte demonstrar o recolhimento das custas. Então, deixou claro que, se indefere o pedido de gratuidade, não há possibilidade de inadmitir o recurso, de julgá-lo deserto. Obrigatoriamente tem que se dar prazo para a parte recolher as custas que não haviam sido. Uma outra questão que eu queria falar era sobre o pré-questionamento. Como os senhores sabem, para interpor recurso especial ou extraordinário, é necessário que haja o pré-questionamento da questão federal ou constitucional, ou seja, que o tribunal local, o tribunal estadual, o tribunal regional federal tenham enfrentado a questão de violação à norma federal, à norma constitucional, e essa questão não seja uma questão inédita para o Tribunal Superior, né? Eu aleguei a violação ao artigo 50 do Código Civil. O tribunal local obrigatoriamente tem que se manifestar sobre isso. Não pode, se ele deixar de se manifestar, não cabe recurso especial por falta de pré-questionamento. E havia uma divergência de entendimentos do STJ e do STF, que era a seguinte, na vigência do Código 73. Para o STF,
Se o tribunal local não se manifestou sobre a questão constitucional, então aleguei violação a uma norma da Constituição e o tribunal local não se manifestou, bastava ao recorrente opor embargos de declaração suscitando a omissão, falando, olha, tribunal, você deixou de se manifestar sobre essa questão constitucional, por favor, se manifeste. Se, a despeito do manejo dos embargos de declaração, o tribunal local se permanecesse omisso, já estava preenchido o requisito de pré-questionamento. Então, era quase que um ritual, né? A parte interpunha a apelação era desprovida, ela queria para o STJ ou para o STF, ela opunha embargos de declaração, e mesmo que com a finalidade exclusiva de pré-questionamento, né? E mesmo que não houvesse a expressa manifestação do tribunal a respeito da questão federal, o STF entendia que era suficiente para fins de cumprimento do requisito. O STJ, por outro lado, tinha um entendimento contrário. Ele dizia o seguinte: não basta a mera oposição de embargo de declaração. Se o tribunal continua inerte, você tem um outro caminho, que é interpor o recurso especial com base em violação ao artigo que trata do embargo de declaração. Então, eu suscitei a violação ao artigo 50 do Código Civil. O tribunal não se manifestou. Eu embarguei de declaração. O tribunal continuou omisso, eu deveria interpor recurso especial, alegando a violação ao artigo 50 do Código Civil e também violação ao artigo, naquela época, o artigo 535, que versava sobre embargo de declaração. Era um negócio meio esquizofrênico, né? Porque eu não posso botar uma faca no pescoço do tribunal e pedir para ele analisar a questão que eu quero que ele analise. A parte tem limitações, a limitação dela é a utilização do embargo de declaração. E aí, sabendo dessa questão, o legislador teve essa preocupação e deixou claro isso. Falou, olha, artigo 1025, consideram-se incluídos no acórdão o embargante suscitou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Ou seja, o legislador deixou claro que bastava a oposição de embargo de declaração. Mesmo assim, não obstante a clareza do dispositivo, o STJ vem reiteradamente alegando que a parte tem, para poder cumprir o requisito do pré-questionamento, a parte tem que suscitar violação, também a violação ao artigo 1025. Essa é uma dica importante. Se vocês forem interpor recurso especial, e mesmo tendo utilizado o embargo de declaração, o tribunal não tenha se manifestado sobre a questão federal, é necessário, no recurso especial, alegar a violação ao artigo 1025. Essa é um entendimento do STJ que vem sendo reiteradamente aplicado. Tá? Acho que, por fim, para eu terminar aqui minha exposição e passar a pergunta de vocês, um último tópico importante é o seguinte. Na redação originária do Código, se estabeleceu, primeiro, imagino que o senhor já tenha ouvido falar, do sistema de precedentes vinculantes. O artigo 927 estabelece uma série de precedentes que passam a ser obrigatoriamente seguidos pelos juízes. Então, os juízes, mesmo que não concordem com o posicionamento do Tribunal Superior ou com o posicionamento do tribunal local, e aí alguns exemplos: julgamento de recurso repetitivo, julgamento de incidente de assunção de competência, súmula vinculante, julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, esses precedentes passaram a ser considerados obrigatórios. Então, independentemente do posicionamento do juiz, ele é obrigado a seguir esse precedente como se lei fosse. Né? Esses precedentes passaram a ter eficácia de norma cogente. E aí, o artigo 985 previu uma possibilidade de utilização da reclamação quando não fosse atendido o ditame de um precedente obrigatório. Então, por exemplo,
O STJ, no recurso repetitivo, estabeleceu uma interpretação para determinada lei. E aí, o juiz de primeiro grau deixa de seguir esse entendimento do STJ no julgamento repetitivo. E aí, qual era a possibilidade? A parte podia recorrer, interpor agravo instrumento, ou apelação, conforme o caso, até chegar no STJ, ou entrar direto com uma reclamação, direto do primeira instância para o STJ. E aí, você ganha, para a parte seria melhor, né? Porque você ia direto na fonte, direto naquele que proferiu o precedente vinculante. Só que isso estava na redação originária do Código. Só que no período de vacácio, mais precisamente em fevereiro de 2016, foi promulgada uma lei, a Lei 13.256, que mudou a redação do Código, ainda na vacácio legis. E essa lei estabeleceu, entre outras coisas, que a reclamação para o STJ, em caso de violação a recurso repetitivo, tanto no STJ como no STF, só poderia subsistir quando esgotadas as vias ordinárias. Ou seja, no meu exemplo, o juiz de primeiro grau violou um precedente do STJ em recurso repetitivo, a parte primeiro tinha que recorrer ao tribunal estadual e depois, se o tribunal estadual mantivesse o posicionamento contrário ao STJ, é que poderia utilizar a reclamação. Isso está muito claro na lei, a redação do artigo 988, é muito clara nesse sentido. Não obstante, o STJ, em outro recurso repetitivo, um recurso repetitivo para negar a vigência da norma que tratava exatamente da proteção dos repetitivos. Esse julgado é super recente, ele foi publicado em março de 2020. Diz que não cabe reclamação para o controle de aplicação do entendimento do STJ firmado em recurso especial repetitivo. Então, se houve violação para um tribunal local, para o juiz de primeiro grau, de um julgamento em repetitivo, o STJ não aceita reclamação, mesmo previsto expressamente na lei. Ou seja, no fim do dia, aquele tribunal que deveria zelar pela aplicação da lei federal é que nega a vigência ao artigo. Senhores, essas são as principais questões que eu quis trazer aqui para vocês. Na verdade, tem muitas outras que a gente poderia tratar, mas eu resolvi basear a minha exposição nos precedentes mais recentes do STJ a respeito do tema dos recursos. Mas, se vocês quiserem perguntas sobre outros temas, fiquem à vontade. Passo a palavra de volta ao nosso presidente, Dr. Sidney. Muito obrigado. Doutor Diogo, agradeço a brilhante explanação, trazendo artigos com precisão. E eu gostaria, primeiro, de dizer o seguinte. Nós temos a informação de que o tribunal, com todas essas mudanças, faz um filtro, tem feito um filtro no juízo de admissibilidade para evitar a subida dos recursos. Tá? Então, eu queria que o doutor discorresse um pouco sobre isso, até porque é notório o assoberbamento do judiciário e os tribunais superiores estão assoberbados. Então, a gente observa, pelas decisões até, que o juízo de admissibilidade que é feito nos tribunais regionais tem sido muito rigoroso, enfim, tem esse viés de evitar a subida. Eu queria que o doutor discorresse um pouco sobre isso, se realmente procede, por favor. Sim, essa sua pergunta me faz até mencionar uma outra questão curiosa do processo legislativo. A gente historicamente teve um sistema na apelação e no recurso especial extraordinário em que a admissibilidade era feita primeiro pelo juiz do ACO, né, no caso da apelação, pelo juiz de primeiro grau, no caso do recurso especial e do recurso extraordinário, pelo tribunal local, antes de ir para o juízo ad quem. Então, você acabava tendo um duplo ou triplo juízo de admissibilidade, né? O juiz analisava em primeiro grau a admissibilidade do recurso, aí ele mandava subir, o relator analisava, depois a Câmara analisava. E aí o Código quis alterar isso, diz o seguinte, olha,
a admissibilidade não vai ser mais realizada pelo juiz da qual, vai ser realizada só pelo juiz adquém. Então, tirou do juiz de primeiro grau a admissibilidade da apelação e tirou do tribunal local a admissibilidade do recurso especial extraordinário. Então, embora você interpusesse a apelação em primeiro grau, o juiz de primeiro grau ele só colhia as contrarrazões e mandava subir. Embora você interpusesse recurso especial extraordinário perante o tribunal local, a previsão do Código era que ele só deveria receber as contrarrazões e depois mandar para o STJ, para o STF, conforme o caso. E aí, aí o que aconteceu? Também por meio dessa lei 13.256, o Código foi alterado ainda na vacácio para manter esse sistema apenas para apelação e voltar para o sistema anterior de filtro de admissibilidade recursal no tribunal local por recurso especial e recurso extraordinário. Então, se você interpõe recurso especial e extraordinário, você passa pelo filtro da presidência do tribunal, aqui no Rio, o caso da terceira vice-presidência do tribunal. E mais do que isso, na nova redação do Código, a redação que vingou, o artigo 1030, estabelece várias hipóteses em que, ainda que você preencha todos os requisitos de admissibilidade, o recurso pode ser sobrestado ou o recurso pode ter seu segmento negado por outros motivos, como, por exemplo, a decisão tem algum posicionamento do STJ em sede de recurso repetitivo que é contrário à sua pretensão recursal. Enfim, hoje é muito rígido realmente o filtro de admissibilidade para os recursos especiais extraordinários. Há muito tempo eu não olho isso, mas a última vez que eu olhei, havia uma estatística na terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio que mais de 99% dos recursos eram inadmitidos. Menos de 1% eram admitidos direto, o que gerava a necessidade de interposição do ARESP, né, do agravo em recurso especial, ou do agravo em recurso extraordinário. Enfim, há não só talvez uma má vontade, né, dos tribunais em admitir recurso especial extraordinário, mas também uma série de requisitos difíceis de serem cumpridos. Me parece, Sidney e demais, que isso é uma questão de análise de competência. O grande problema é que a Constituição brasileira, ela, diferentemente da legislação da maior parte dos países, ela confere uma ampla competência aos tribunais superiores. Normalmente, os países não têm 2 tribunais superiores como a gente tem, né? A gente tem desde 89 a STJ, mas a maioria dos países tem um tribunal constitucional só, e que tem uma competência muito reduzida. As causas são, de fato, decididas no âmbito dos tribunais locais. O nosso sistema ele é diferente, ele permite que o STJ e o STF julguem muitas causas, tanto no âmbito recursal, na sua competência recursal, como até na sua competência originária, né? A gente vê muitas ações penais de competência originária dos tribunais, ações de controle de constitucionalidade, etc. Enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender qual a escolha que a gente quer. Ou a gente escolhe um sistema que tem uma competência mais diminuta dos tribunais superiores e que eles, de fato, só vão julgar casos excepcionais, casos muito relevantes, como a gente até fez, né, desde 2004, com a repercussão geral no STF, né, diminuiu a competência do STF para dizer que só casos de grande repercussão é que podem ser julgados pelo STF. A sua competência recursal, né, não na sua competência originária. Então, essa talvez seja uma opção, diminuir realmente, eu acho que estão querendo fazer isso com o STJ, mas o problema é quando a Constituição não fez essa opção. A Constituição fez a opção de abrir o espaço, abrir o leque. Havendo violação à norma federal, o STJ tem que analisar, independentemente de qualquer coisa. Havendo violação à Constituição, o STF tem que analisar. Enfim, só que aí os tribunais criam esses filtros, que não deixam de ser jurisprudência defensiva, e que não dão eficácia à própria Constituição, né? O que eu acho que eles deviam tentar é propor lá no Congresso uma modificação por emenda constitucional para modificar a competência deles.
em vez de indiretamente evitar o julgamento do mérito dos recursos pelo filtro de admissibilidade. Está mudo, Sidney. Desculpa, perdão. Tem uma pergunta do Dr. Bonan, diretamente de Cabo Frio. Boa noite a todos, boa noite, doutor. Eu confesso, e os colegas sabem que já há muito tempo eu não tenho o traquejo como eu tinha 10 anos atrás, né? Até as últimas reformas eu fiquei um pouco desatualizado. É a ABAME, com essas palestras, com essas lives, que sempre me socorrem. Eu gostaria de saber do senhor, recursos no STJ. Todos os recursos que o senhor pode pensar já foram interpostos. Já houve 3 condenações em a penalidade por litigância de má-fé, recursos meramente procrastinatórios. 3 vezes, 3 vezes. E, mais uma vez, agora vem um outro agravo interno, e eu contra-razoei esse agravo interno, o que é desagradável, porque, apesar de já ter sido advertido anteriormente, tá, pelo ministro, veio mais um agravo interno. Pergunta 1. Há um limite, doutor, para que esses recursos possam parar? Porque quando a gente olha na internet, vai procurando aqui, chega a ser a 40 recursos. E se já deve estar próximo disso. A pergunta 1 é essa. Há um limite para interpor recursos? Porque rediscutir a matéria nesses recursos está sendo até cansativo, né? Pergunta 2. Nessa última minha contra-razões, doutor, até por tentar mudar alguma coisa, eu peço ofícios à OAB. Cabimento? 1. O senhor entendeu? Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu acho que são bem pertinentes. A primeira delas, em relação aos embargos de declaração, o artigo 1026 teve a mesma preocupação que você está tendo agora e fez, sim, uma limitação. Então... Qual artigo, doutor? Desculpa. Artigo 1026. Ah, tá, 1026. Então, se forem considerados manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o tribunal aplica que não pode exceder 2% do valor da causa ou do benefício econômico. Se a parte, não obstante a condenação, ela opõe novos embargos de declaração também considerados procrastinatórios, essa multa pode ser aumentada até 10% do valor da causa ou do benefício econômico. Se a parte não satisfeita opõe terceiros embargos de declaração que, se forem também considerados procrastinatórios, esses embargos de declaração não serão conhecidos. Entendi. Então, você resolve essa primeira situação assim, você teria um limite de 2 procrastinatórios, mas para que o terceiro não seja emitido, os 2 anteriores têm que ter sido considerados procrastinatórios. Bom, o último recurso agora, apesar de ter sido advertido os recorrentes, foi de um agravo interno. O agravo interno não tem essa limitação. Não tem? Não, não tem. Só tem os embargos de declaração. Tudo bem. Tá? E em relação à sua segunda pergunta, se o advogado estiver agindo em desconformidade com a ética, ou se estiver descumprindo alguma das normas relacionadas à nossa profissão, sem dúvida, pode ser penalizado dentro da esfera administrativa na OAB, né? Você tem algumas penalidades que podem ser aplicadas depois do devido processo legal na OAB, né? Oficiar a OAB significa provocar a instauração de um processo administrativo sancionador contra o advogado. E aí pode ser que, se o juiz concordar e a OAB concordar, é aberto um processo sancionador que o advogado tem o direito de se defender e, eventualmente, é penalizado pela prática do ato desleal. Tudo bem. Obrigado. Nada, obrigado a você. Bom, eu não sei... Queria fazer uma pergunta, Sidney. Aí, não? Por favor. Posso fazer? Por favor, Zé. Então,
Antigamente, nós tínhamos prazos diferentes para agravo e para apelação, e agora parece que todos os prazos são 15 dias, não é isso? Aí, antigamente, quando você tinha dúvidas em qual recurso você faria, seria de agravo ou de apelação, você adotava aquele princípio da fungibilidade, em que você fazia o recurso no prazo menor e pedia ao tribunal para que ele recebesse aquele recurso, o que fosse cabível no prazo menor. Hoje, a minha pergunta é o seguinte: como não existe mais essa distinção de prazo, o fato de você entrar com agravo e ser apelação, ou entrar com apelação e ser agravo, essa distinção de recurso caberia o não recebimento, o não provimento do recurso, pela nomenclatura do recurso? Ótima pergunta, a pergunta do meu professor, né? Meu pai e meu professor. Bom, a questão é a seguinte: a gente, para adotar o princípio da fungibilidade, a doutrina sempre entendeu a necessidade de preenchimento de 3 requisitos, né? A dúvida objetiva, você tem efetivamente uma dúvida, que essa dúvida ela é respaldada pela divergência doutrinária ou jurisprudencial. A ausência de erro grosseiro, ou seja, não tem uma lei expressamente prevendo qual recurso cabível e você simplesmente não adota a lei. E o atendimento do prazo, né? Você, embora tenha interposto o recurso errado, você atendeu o prazo do recurso certo. A questão do prazo hoje ficou menos importante porque, com exceção do embargo de declaração, todos os demais recursos têm o mesmo prazo. Isso, os recursos do CPC. Tem recursos de outras leis que não tem o prazo de 15 dias, né? Então, pode ser que, em relação a outras leis, isso faça diferença. Como, por exemplo, a lei dos juizados, o prazo é de 10 dias. Agora, essa aplicação do princípio da fungibilidade se torna muito, muito importante hoje nessa discussão sobre o caminho do agravo e da apelação. Porque como a gente tem uma grande dificuldade em saber qual é em vários casos, né, se cabe o agravo no instrumento, e em função das divergências doutrinárias e jurisprudenciais, se a parte eventualmente utiliza do agravo no instrumento e que, na verdade, cabe a apelação, o que os tribunais têm feito aplicando o princípio da fungibilidade, permitindo que ela faça novamente esse pleito quando da apelação. Então, não deixa de ser uma aplicação do princípio da fungibilidade nessa hipótese. E tem uma outra hipótese expressa de aplicação do princípio da fungibilidade, e aí uma hipótese prevista em lei, obrigatória de aplicação do princípio da fungibilidade, é no caso de a parte interpor recurso especial e o tribunal, o STJ, entender que, na verdade, a violação não é a lei federal, mas é a Constituição. Então, manda converter em recurso extraordinário e manda para o Supremo. E vice-versa, a parte interpôs recurso extraordinário, chegou no Supremo, o Supremo entendeu que não era recurso extraordinário, era recurso especial, manda converter em recurso especial e manda para o STJ. Então, é um princípio da fungibilidade expresso no Código. E o último exemplo, também previsto expressamente no Código, que pode servir também ao nosso amigo Bonan, é que se a parte interpõe embaixo de declaração contra uma decisão interlocutória de um relator, se o relator entender que, na verdade, ela quer a reforma da decisão, ele deve converter aquele embaixo de declaração em agravo interno, aplicando o princípio da fungibilidade. Ok? Obrigado. Ok. Tá o pai e tá o filho, né? Muito bom. Né? Sim, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, doutor Cláudio. Doutor Diogo, a questão é da jurisprudência defensiva. Existe a decisão que não admite o recurso, você não pode atacar por embargos. Você tem que recorrer já direto. Por quê? Que não admite o recurso? Eu fiz o recurso especial e foi inadmitido. Só que na decisão de admissão, eu interpus o embargo de declaração. Esse embargo, eles entendem que eu perco o prazo para o recurso. Eles não conhecem o embargo de declaração. Olha, se fizeram isso é um erro, né? Porque
Vamos lá, o embargo de declaração é um recurso cabível sempre que a decisão se apresentar omissa, obscura, contraditória ou contiver erro material, independentemente de qual seja a decisão. Até despacho, que não é recorrível, admite impugnação por meio de embargo de declaração. Então, me parece que é um erro isso, né? Não deveria ser possível. O que pode acontecer é que a parte, às vezes, quer tentar a reforma da decisão via embargo de declaração. E aí, nesse caso, se tenta a reforma via embargo de declaração, o embargo pode ser considerado inadmissível, né? E aí, sim, haveria esse risco de seus embargos não serem julgados. Talvez não tenha entendido tão bem a situação. Não, é até uma decisão, eu acho que é do Teoriza Vasco ou do Supremo falando sobre isso, que eles não há recurso de embargos para a decisão que inadmite, você tem que recorrer diretamente através do recurso especial. Eu desconheço essa decisão. Se tiver, por acaso, aí o precedente, eu posso até procurar aqui. Tá, eu vou procurar e vou ver se eu te passo. Tá. Mais alguém? Eu acho que o doutor Diogo abordou com tanta precisão que a turma aprendeu bem a lição, hein? Doutor Diogo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse seu livro, né? Porque, na verdade, nós estamos numa live, vivendo um momento difícil de pandemia, mas procurando manter a nossa tradição da Band todas as terças-feiras, às 18 horas, as nossas palestras. Isso hoje nos brindou com a sua brilhante palestra. Mas já fica o convite para tão logo nós retornemos o nosso trabalho presencial, da sua ida, nos dá o prazer de comparecer, retornar à casa que o senhor bem conhece, lá na Band, para, por certeza, brindarmos novamente com exposição. Acredito que com novas alterações que possam vir, ou dissecar mais ainda, né, o nosso Código de Processo Civil, que é muito vasto e traz muitas angústias e aflições para nós, colegas advogados. Mas esse seu livro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, esse seu livro, Acesso, é a segunda edição, não é isso? Isso. Eu até botei no chat o link, quem quiser entrar, clicar no link e vai direto para a editora. É um livro, um manual de recursos, é um manual que eu trato todos os recursos do Código de Processo Civil. Eu trato aqui, então, de apelação, agravo, recurso especial, embargo de divergência, agravo interno, embargo de declaração, agravo de instrumento, e da admissibilidade, da ordem dos processos no tribunal. Acabou de sair a segunda edição, chegou para mim, não tem nem uma semana que chegou aqui para mim a segunda edição. Então, é novinha. Editora? É a editora Juspódio. Mas eu botei o link aqui, se vocês entrarem no chat, vocês vão ver que tem um link, basta clicar que já vai direto para a página do livro. É um livro que eu sou professor da FGV e lá eu dou aula de recursos. Então, fiz um manual que me ajuda para dar aula para os alunos, mas também é utilizado aí para advocacia, né, para consultas. Eu tento tratar de todas as questões mais polêmicas do recurso, emitindo minha opinião. E seria um grande prazer tê-los aí como leitores e ouvir a opinião de vocês sobre o livro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer? Não, pois não, doutora Beth, à vontade. Na verdade, não é uma pergunta. Eu ouvi de vocês, se vocês já usaram esse artigo 80 do CPC, que o doutor Bonan falou, né, sobre a parte que reiteradamente interpõe recursos protelatórios, procrastinatórios, e aqui no artigo 80 do CPC fala
justamente na litigância de má-fé, e que a pessoa que agir, a parte que agir com má-fé, ela deve indenizar a parte prejudicada com perdas e danos. Inclusive, fala que como é que essa indenização tem que ser arbitrada, suficiente para reparar os prejuízos, para fazer os honorários advocatícios e todas as despesas. E no artigo seguinte do CPC, no artigo 81, fala, inclusive, os percentuais em relação ao como é que é feito esse cálculo. Eu queria saber se algum dos colegas já utilizou alguma vez esses artigos aqui. E o doutor Diogo, acho. Eu já utilizei muito. Então, acho que o doutor Bonan pode utilizar isso, não é o caso? Eu já utilizei diversas vezes, assim, o artigo, quer dizer, eu advogo muito para banco em recuperação de crédito, em execuções, e o que não falta é devedor querendo procrastinar o pagamento, né? Então, já usei muito esse artigo, tanto para recurso como para outras medidas também, né? Porque, embora o artigo 80, inciso 7º, diga, traga uma hipótese, um tipo, né, de recurso, exatamente de recurso, mas você tem outros tantos, né, de outras medidas aí dentro do artigo 80 e outros dispositivos, né? Além da litigância de má-fé, a gente tem os atos atentatórios de dignidade da justiça, previsto no artigo 774. Uhum. Traz outras hipóteses de penalidade para a parte que atua com deslealdade ou com intuito de procrastinar, não cooperativo. Mas, no caso específico, para o recurso, como está aqui, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, e aí, no caso, se pede, vamos supor, se já está na segunda instância, se pede para a segunda instância arbitrar essa multa e fazer essa cobrança, como é que é esse funcionamento? É isso que eu gostaria de saber. Se alguém interpôs recurso contra uma decisão que lhe era favorável, e você percebe que esse recurso é procrastinatório, na petição de contrarrazões você pede a condenação. Ah, tá. Entendi. Uhum. Entendi. Doutor Diogo, eu queria voltar àquela questão que eu fiz a pergunta, e eu consegui recuperar aqui, que eu estou em casa, deu para recuperar. É uma decisão do Edson Fachin, de 19, dizendo assim: a oposição de embargos declaratórios, a decisão que inadmite o recurso extraordinário, não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Tá, então o que acontece? Eu entendi. A questão, na verdade, é do efeito interruptivo, não do cabimento do embargo da declaração. Mas o embargo, eles não conheceram. Aqui a terceira vista nem conheceu o embargo. Aí tem um erro. Aí me parece que está errado o posicionamento. O que acontece? Você tem os embargos de declaração, você tem o chamado efeito interruptivo, né? A oposição de embargo de declaração interrompe um prazo para a interposição de outro recurso. Então, se você opôs embargo de declaração contra o acórdão, o seu prazo para o recurso especial extraordinário fica interrompido até o julgamento dos embargos de declaração, né? Ele está criando uma regra que me parece inadequada, porque, embora a decisão da terceira vice-presidência, no caso do Rio, né, Tribunal de Justiça do Rio, ela seja recorrível mediante agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, não quer dizer que ela não possa conter omissão, obscuridade, contradição ou erro material. E se, uma vez presente alguma desses vícios, cabível é o embargo de declaração. E se cabível o embargo de declaração, também é cabível o seu efeito. Esse efeito interruptivo, a doutrina entende, eu também, no meu livro, eu defendo isso, que só não tem efeito interruptivo quando há há em duas hipóteses. Uma, quando o embargo de declaração é intempestivo,
então ele não serve para interromper. E a segunda hipótese é quando eles são manifestamente inadmissíveis. Quando isso acontece? Quando a parte sequer alega a existência de omissão, obscuridade ou contradição. Porque se a parte nem alegou a existência de omissão, obscuridade e contradição, não tem nem como conhecer do recurso, né? Porque para só conhece do recurso de embargo de declaração nessas hipóteses. Então, somente nessas duas hipóteses de recurso manifestamente inadmissível e de recurso intempestivo é que me parece possível alegar que o recurso não tem efeito interruptivo. Nas demais hipóteses, ele tem efeito interruptivo. Então, me parece que o precedente do ministro Fachin é equivocado. Então, o pessoal aí que quiser fazer embargo de não admissão tem que ficar atento aí pela terceira vista que não está admitindo, não. Melhor fazer o agravo direto. Direto, exatamente. O agravo previsto no artigo 1042. Exatamente. Vou fazer mais uma pergunta. Por favor, Zé. Ô, Diogo, existe alguma hipótese? Antigamente, pelo Código Antigo, havia uma possibilidade de acontecer isso. Alguma hipótese do vencedor ter que fazer um recurso, uma apelação, mesmo tendo ganho a sentença na primeira instância? Olha, existem algumas hipóteses que você possa imaginar isso. Uma delas, por exemplo, você quer majorar o valor do dano moral, você ganhou, mas você quer mais, né? Você quer majorar o valor dos honorários, então você poderia pensar nisso, né? Se o honorário de 10% você quer majorar para 20%, ou indenização de R$50 mil você quer majorar para 100%. Então, são hipóteses que você poderia prever o cabimento do recurso de apelação pela parte vencedora. Uma outra hipótese que eu vislumbro possível é em razão da extensão da eficácia objetiva da coisa julgada, prevista no artigo 503, parágrafos 1º e 2º do CPC. Esse dispositivo ele diz o seguinte, olha, vai fazer coisa julgada também a questão prejudicial. A questão prejudicial vai fazer coisa julgada desde que cumprido alguns requisitos. Então, por exemplo, digamos que você alegue como questão prejudicial a invalidade de um contrato e peça algum valor, alguma indenização, ou cobre algum dinheiro, ou cobre alguma obrigação decorrência disso. E aí, a sentença ela diz o seguinte, olha, não, o contrato ele é válido, mas mesmo assim você tem razão, você tem que receber esse valor. Ou seja, você ganhou o seu pedido integralmente, mas a questão prejudicial foi fixada em desacordo com o que você queria. Como o artigo 503 estabelece coisa julgada da questão prejudicial, o que não acontecia no Código 73, só fazia coisa julgada o que era julgado de forma principal e não de forma prejudicial, você pode ter interesse, sim, recursal. Falar, espera aí, eu tenho interesse recursal porque, embora o dispositivo me seja integralmente favorável, a fundamentação não é. E essa parte da fundamentação, essa parte da fundamentação faz coisa julgada. Então, nessa hipótese, eu vislumbro a possibilidade, sim, de interposição de apelação. Uma hipótese que eu suscito é que você ganha, de repente, uma ação porque o juiz de ofício entende que o processo está prescrito, o direito está prescrito. Uhum. E aí você tem certeza que a outra parte recorrendo vai reverter e ele deixa de analisar as outras matérias. Aí caberia, então, recorrer, mesmo tendo ganho que o processo está prescrito, na hipótese do tribunal rever a prescrição, o tribunal ter que rever toda a matéria, ou o tribunal teria que reverter o processo à primeira instância para ver o julgamento no duplo grau de jurisdição? Então, ele não tem interesse em recursar nessa hipótese, porque, pelo efeito evolutivo da apelação, se devolve ao tribunal todas as questões, ainda que não decididas, em primeiro grau. Então, mesmo que não tenha sido decidido, o que foi suscitado, artigo 1013, não foi decidido pelo juiz de primeiro grau, porque ele parou na prescrição, mas foi suscitado pela parte, o tribunal, se ele ultrapassar a prescrição, ele obrigatoriamente tem que tratar.
E aí, para saber se o tribunal vai poder julgar essa questão ou se vai ter que mandar para a primeira instância, também artigo 1013, depende se a causa está ou não madura para julgamento. Se, por exemplo, a causa já estava lá para a sentença, já teve produção de provas, já teve todas as manifestações das partes, e aí chega lá na sentença, o juiz percebe a prescrição, e ele declara a prescrição, o tribunal, se ele entender que não há prescrição, ele vai julgar a causa, porque a causa está madura para julgamento. Agora, se o juiz lá no início considera prescrito, ele reconhece a prescrição antes de ter o contraditório pleno, antes de ter a manifestação das partes em provas, etc., e se o tribunal entende que não há prescrição, como a causa não está madura para julgamento, ele só pode invalidar a sentença para o juiz proferir outra. Obrigado. Doutor Diogo, seria a mesma coisa que uma ação em que a pessoa imputa a você um descumprimento de um contrato e pede dano moral. O juiz entende que houve descumprimento, mas não era caso de dano moral. Seria isso? Eu poderia recorrer do fato do juiz ter imputado a mim o descumprimento do contrato, mesmo eu não sendo obrigado a pagar o dano moral? Pode ser sim, Cláudio, porque nessa hipótese, se a questão do descumprimento contratual é uma questão prejudicial e preenche os requisitos do artigo 503, o juiz pode julgar aquilo com força de coisa julgada. E aí, se tiver um segundo processo em que haja essa discussão, você não poderia julgar que houve o cumprimento contratual, porque já foi decidido. Então, cabe tem interesse recursal, sim. Muito obrigado. Mais alguém? Algum questionamento? Então, doutor Diogo, eu acho que, pelos elogios aqui, acho que todos estão bem satisfeitos da sua explanação. Não direi que o tema está esgotado. Vai ficar para nosso encontro presencial lá na BAM em breve, se Deus quiser. Com certeza. E só lembrando que nós temos uma tradição na BAM que toda última terça-feira do mês nós temos uma comemoração dos aniversariantes do mês. E essa comemoração, tendo em vista esse afastamento, esse isolamento social, nós não estamos podendo fazer, mas eu deixo aqui os parabéns a todos os nossos abamianos aniversariantes do mês. E agradeço mais uma vez a presença do Dr. Diogo, que nos brindou com uma excelente exposição. Volto a dizer, um tema bastante complexo para nós, operadores do direito, advogados, no nosso dia a dia, tais as perguntas que foram feitas aqui. E deixo esse agradecimento ao doutor Diogo, agradecendo também aos participantes, especialmente ao doutor José Luiz, nosso abamiano de qualidade, que também nos ajudou com essas perguntas bastante pertinentes. Eu passo a palavra ao doutor Diogo para suas considerações finais. Caríssimo, muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Eu tenho, como disse para vocês, um carinho especial pela BAM, por essa questão de ter sido minha primeira exposição pública aí como palestrante, lá em 2008. Fico muito feliz de voltar hoje, espero voltar outras vezes presencialmente quando a gente sair do isolamento social. Agradeço aí a todos e convido a todos, quem tiver interesse em ler o livro e depois debater comigo as minhas opiniões. Com certeza, faremos sim, isso é muito bom. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte, na verdade, a BAM firmou uma parceria com a XP Investimentos e vamos procurar fazer algumas lives sobre educação financeira para os nossos associados. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, vai ser a primeira live, sobre investimentos inteligentes. Então, nós vamos informar nas nossas redes sociais, próxima quinta-feira agora,
educação financeira, investimentos inteligentes, uma parceria com a XP Investimentos. Vai ser bastante interessante, ainda mais nesse momento difícil que todos passam. Deixo mais uma vez o agradecimento ao doutor Diogo, agradecendo a todos os participantes, especialmente em nome do doutor Pedroso, presidente do Conselho Deliberativo, e até o próximo encontro nosso. Uma boa noite a todos e saúde. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, Cid. Obrigado. Um abraço a todos. Outro tanto para vocês. Boa Boa noite. noite. Beijo a todos. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.